Então, vamos começar a nossa primeira aula. Como eu já me apresentei no grupo, eu sou o professor Kleber, professor de História. Pelo menos pretendo ficar até o final do ano com vocês, ministrando o conteúdo de História. Aproveitando um pouquinho do que já foi visto nesse intervalo das aulas remotas que vocês tiveram, né? A informação que eu tive, que vocês já viram um pouquinho sobre a invasão dos holandeses. Só que a gente vai fazer agora retomar um pouco desse assunto e falar um pouquinho sobre a expansão territorial, que é o assunto seguinte. Então, como vocês podem ver na imagem, o ciclo do açúcar, que marcou o período colonial brasileiro, onde os portugueses investiram nesse projeto econômico para dar um ganho, dar um retorno financeiro da colônia para Portugal, né? Então, o açúcar foi o produto escolhido para que isso ocorresse. Então, a gente sabe que no século XVI e século XVII, no Nordeste, principalmente, na Bahia e Pernambuco, foi o auge do período da produção açucareira no Brasil, no período colonial, claro. Essa agricultura, esse plantio da cana-de-açúcar ocorreu no litoral, devido às condições, principalmente em Pernambuco e no sul, no caso São Vicente, que foram as capitanias que prosperaram. E eles já tiveram um terreno adequado, um solo adequado para esse cultivo da cana-de-açúcar. A experiência do cultivo, por exemplo, como mostra aí, Portugal já tinha realizado esse empreendimento agrícola no litoral da África, na região de Açores, Cabo Verde e Madeira. O mercado consumidor, quem iria consumir esse açúcar? O Brasil? Não. Esse açúcar ele era destinado para a Europa. Portugal produzia na colônia e esse açúcar destinado para a Europa, nem para Portugal ficava o açúcar, né? O açúcar só passava por lá. Mas esse açúcar ele ia para a Holanda, onde ele era refinado. Esse produto tinha um alto valor na Europa, né? Então, por isso que Portugal escolheu justamente esse investimento. O açúcar é considerado um tipo de especiaria. Vocês devem ter ouvido já, o período das expansão marítima, que marcou a busca dos europeus, dos navegantes europeus, por essas especiarias, cravo, canela, o açúcar mesmo, e outros condimentos, assim, drogas assim, que eram importantes, principalmente para conservar o alimento. Então, o açúcar era um desses. Inclusive, o açúcar é usado até como remédio, né? Por isso que tem um valor muito alto. A participação da capital holandesa, porque ela foi o financiamento da produção, do transporte, do refino, da distribuição da Europa. Então, toda a cadeia, desde a produção ao transporte, existia um financiamento por parte dos holandeses. Tanto que Portugal entrava com o terreno, claro, né, como produtor, mas e o empreendimento era tudo financiado pelos holandeses, porque Portugal não tinha uma expressão comercial como
a Holanda tinha nessa época. Então, aqui vocês vejam nesse mapa, aqui na região da Bahia, onde tinha 36 engenhos, e na região de Pernambuco, 66 engenhos. Mas ao sul, né, eram poucos engenhos. Então, a concentração da produção açucareira no Brasil era mais no Nordeste. Falando um pouquinho sobre os engenhos, vocês já devem ter ouvido falar. O engenho era constituído da Casa Grande, era a residência do senhor do engenho, que era o proprietário da terra, do latifúndio. A senzala, onde ficavam os escravos, e o engenho, a mão de obra, era escrava dos africanos que vinham da África para trabalhar nessas lavouras de cana-de-açúcar. Então, as senzalas eram as condições bem ruins mesmo, condições insalubres, como diz o texto aí. A sociedade açucareira era constituída dos senhores, né, de engenho, também os agregados, que não eram escravos, mas dependiam do engenho, os escravos, que vinham da África, como eu já disse, e se instalavam nesses engenhos, né, numa sociedade patriarcal, assim, no sentido de que esse senhor de engenho mandava, tinha autoridade, não só no engenho, até mesmo na localidade, na vila, na cidade onde ele residia. E é uma sociedade rural, ou seja, existiam poucas cidades, existiam algumas vilas e pouquíssimas cidades. Então, tinha uma característica muito rural. E essa característica rural do Brasil, ela vai se estender até o século XX, depois dos anos 50, que o Brasil deixa de ter uma característica rural e passa a ter uma característica urbana. Outros produtos que a gente pode pensar, só produzir o açúcar? Não. Existiam os produtos de subsistência, até mesmo para abastecer a economia local, né, a subsistência da população local, que era a questão do gado, a pecuária, e no início foi, como depois eu vou dizer na frente, na outra aula, no início era para dar suporte no transporte e como alimento do engenho, né, mas que depois ele vai ter uma finalidade comercial importante, a produção de carne e do couro, leite, né, isso aí. Era um trabalho livre, ou seja, não é um trabalho com mão de obra escrava. Claro que existiam algumas exceções, por exemplo, no caso dos indígenas que eram forçados a trabalhar nessas fazendas também. Eles que eram capturados pelos bandeirantes, né, ou pelos sertanistas, que a gente vai ver isso também na próxima aula. O fumo, né, que é usado também como moeda de troca com os escravos da África, as drogas do sertão, produtos extraídos da floresta amazônica, que tinham valor, de certa forma, na Europa, como anil, guaraná, salsa, corante, sobretudo o cacau. Então, essas drogas, elas tinham um valor importante, comercial. E a agricultura de subsistência, que é a mandioca, o feijão, batata e outros alimentos que eram comuns da população. Então, vocês vejam aqui o mapa da economia colonial, mostrando a pecuária, está um pouco distorcido, mas
a pecuária, essa região mais do interior, a mineração, que depois, com o enfraquecimento do açúcar, vai ganhar muita importância econômica na colônia, e depois também no finalzinho do período colonial, e também no início do Império, né, mais fraco. Foi um período assim curto da mineração, que a gente vai falar depois. A cana-de-açúcar, esses pontos vermelhos, né, e assim por diante. O trabalho dos escravos, né, era só os escravos, os negros da terra, que eram os índios, foram a primeira mão de obra a ser utilizada pelos portugueses, mas não se adaptaram bem, devido a dos problemas que tiveram, houve necessidade de trazer mão de obra escrava da África. Os índios, devido à proximidade com as suas localidades, fugiam, não estavam habituados à jornada de resistência de trabalho, e outros problemas que tiveram com os indígenas. Os negros, os africanos, quero dizer, porque também os índios eram chamados de negros, né, mas os africanos, eles foram a principal mão de obra que sustentou não só o Brasil durante o período colonial, mas durante o Império, que isso só depois de 300 anos de começo da escravidão, mais de 300 anos, é que vai se acabar essa escravidão, né? Então, além dos índios, né, foram exterminados, né, que também os índios foram mortos, depois que, principalmente na região do Nordeste, né, que eles foram capturados, as disputas entre os próprios indígenas, que eram incentivados pelos portugueses ou pelos estrangeiros, no caso holandeses, os franceses. Então, a questão da imagem do trabalho escravo indígena e o trabalho escravo dos negros africanos. Uma embarcação onde os escravos eram trazidos nas piores condições possíveis. A rota do tráfico, que é bem importante lembrar que o tráfico, durante muito tempo, se tornou uma fonte de renda, um lucro importante para o comércio de Portugal, ou seja, eles ganharam muito dinheiro com o tráfico negreiro. Aqui mostram as imagens, as praças de venda, o navio, né, o local onde eles ficavam, onde os senhores iam comprar os escravos. Aqui são os mostrados que os escravos sofriam pelo feitor, que era o responsável pelos escravos, né, os escravos da casa. Aqui é uma imagem do pelourinho, né, que eles eram açoitados, né, por desobediência. Se bem que isso não era tão... Alguns disseram discordando, porque, vamos raciocinar, se você tem o escravo era caro, então você maltratar o escravo a ponto dele ficar impossibilitado de trabalhar ou até mesmo morrer era um prejuízo. Então existia realmente esses castigos e tudo, mas não era a ponto de trazer um dano no trabalhador, né? Para eles era um objeto, não era um ser humano, era uma mercadoria. Então, a União Ibérica e as invasões holandesas. Vocês já viram isso, a gente vai só lembrar um pouco aqui sobre isso. O período em que Portugal se uniu à Espanha, devido à ausência do rei português, no caso Dom Sebastião, que morreu, deixou o trono vazio, e quem assumiu foi o Felipe II,
que invadiu o país e tomou o trono, né? Então, ele passou a unir os dois territórios, as duas nações. Então, como a Espanha tinha as colônias dela, então a Espanha assumiu as colônias portuguesas. Existia um acordo com a nobreza portuguesa, né, que determinava a manutenção dos órgãos administrativos portugueses nas colônias, portanto, internamente não houve alterações. Então, na administração não houve mudanças, se manteve. O Tratado de Tordesilhas começaram a ser ultrapassados, devido a ser uma nação que governa apenas uma nação, não mais duas, então não há motivo desse tratado ser respeitado. Os inimigos da Espanha na Europa invadem o Brasil, no caso, os holandeses. E é interessante lembrar que os holandeses eram parte de um território independente. Nesse período, ele conquista a sua independência e há essa desavença com a Espanha, né? Porque a Espanha tinha uma certo poder sobre essa região dos holandeses, só que os holandeses conquistam a sua independência. Então, a Espanha tenta bloquear economicamente a Holanda devido a essa independência dela. Então, o comércio do açúcar no Brasil, que tinha participação do holandês, é atingido, claro. Você viu que no início aí que eu falei a vocês, que a Espanha, melhor, a Holanda investiu pesado, financiou todo esse empreendimento da produção de açúcar no Brasil. Então, eles resolveram isso não, e resolveram invadir o Brasil, né, para tomar o controle do açúcar. As invasões ocorreram primeiramente na Bahia, não deu certo, foi um fracasso. Ó. As táticas de guerrilha lá e a organização dos colonos expulsaram os holandeses, mas os holandeses eles se fortaleceram, né, com um tempo depois, criaram a Companhia das Índias Ocidentais, uma empresa holandesa responsável para viabilizar os recursos para invadir novamente o Brasil, e que ia ser responsável por essa invasão e pela administração do território. Então, houve uma invasão em Pernambuco, e aí, nesse caso, não foi possível segurar, e com alguns anos de invasão, o governo tentou resistir ainda, o governo local, o governador de Pernambuco, mas isso não foi... não conseguiram resistir aos holandeses, né? É importante dizer que os holandeses, eles tiveram uma certa ajuda de algumas pessoas locais, e até que fez com que os que lutavam contra os holandeses, os portugueses, eles facilitou a vitória dos holandeses, porque algumas pessoas que conheciam a região, até mesmo os povos indígenas, que trouxeram os povos indígenas para ficarem a favor, alguns povos indígenas para ficarem a favor dos holandeses, aí os holandeses conseguiram uma vantagem, já era, né, de poder militar, poder, né, dos navios. Tá. Essa parte aí, os holandeses conseguem se estabelecer em Pernambuco. Daí a Holanda manda um administrador, o Maurício Nassau, que foi responsável para estabelecer uma paz ali na região. Chamar os produtores de engenho, as pessoas mais influentes na região, para organizar o território e dar sequência aos estabelecimentos, aos empreendimentos dos engenhos, né, da cana-de-açúcar. Então, houve uma modernização urbana, na urbanização, houve um embelezamento da cidade, o financiamento dos engenhos que estavam destruídos devido à guerra.
e houve uma liberdade de culto, ou seja, o catolicismo não era predominante, os judeus começaram a ter a sua oportunidade de expressar a sua fé, até mesmo os protestantes, principalmente os calvinistas, que eram a religião protestante de maior predominância lá na Holanda, entre os holandeses. Só que o que acontece? Houve um tempo que na Holanda a Companhia das Índias começou a conspirar contra o Maurício de Nassau, troca de acusações entre o administrador Maurício de Nassau e a Companhia Holandesa de Comércio. E aí houve um desentendimento e Maurício de Nassau teve que sair, foi acusado de negligência, de não fazer os acordos, não repassar o dinheiro que era necessário para a Holanda, para a companhia, e os problemas que tiveram entre eles. Após a saída de Nassau, os administradores que vieram para o Brasil começaram a cobrar os empréstimos que foram feitos por um período de Nassau. E então os produtores de engenhos, os senhores de engenhos, eles não gostavam, porque eles tinham que produzir mais e tinham que pagar o que devia, além do que tinham que pagar de costume. Então começou a pressão em cima dos produtores de açúcar da região e eles resolveram se organizar e expulsar os holandeses. Então os holandeses foram expulsos em algum tempo, de umas guerras que houve entre eles, chamada insurreição pernambucana. Depois teve uma batalha muito importante, que foi a Batalha dos Guararapes, onde os holandeses se renderam, né, e foram expulsos. Claro que Portugal nesse período já tinha retomado o reino, né? Assim, não era mais da Espanha, a União Ibérica já tinha acabado, a União Ibérica. Ela durou 40 anos, acho que foi, não lembro agora. Isso já tinha acabado, né? E os holandeses saíram, foram para as Antilhas, foram para outros lugares, depois começaram a concorrer com o açúcar brasileiro, e aí depois o açúcar brasileiro entra em crise, devido a essa concorrência dos holandeses, e assim vai. Então aqui vocês vejam as possessões inglesas, as holandesas, as francesas e as espanholas na América Latina, né? Lá. Então isso mais ou menos um resumo do que vocês talvez tenham visto já, que foi as informações que eu tive. Foi só para a gente ficar esperto para responder a questão interdisciplinar que vai ser enviada para vocês, então, principalmente nessa questão das invasões holandesas, né? A questão que vai ser proposta na atividade interdisciplinar. Por aqui a gente encerra essa primeira aula.